Vamos continuar louvando a Deus. A forma como eu e você também olhamos para a palavra de Deus, a atenção que os nossos ouvidos dão, a forma como eu me preparo para ouvir a palavra de Deus também é um momento de louvor, um momento de culto, um momento de adoração. Então nós não paramos de louvar e agora vamos ouvir a mensagem. Agora nós vamos louvar a Deus através da palavra dele. E a sua atitude para com a palavra de Deus pode ser também um momento de adoração. Não somente aqui, mas quando você for ler Salmo durante a semana, quando você for fazer o que for durante a semana, você também poderá estar louvando a Deus, ou não. Mas hoje eu gostaria de pensar um pouquinho sobre a importância da gente agradecer a Deus e manter o nosso coração no lugar. Essa música foi muito bem colocada antes desse texto que eu gostaria de ler com os irmãos, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o louvor a Deus. O que é louvar a Deus? Será que é só quando nós cantamos que estamos louvando a Deus? Será só quando nós estamos entoando belos hinos nós estamos louvando a Deus? Uma das formas mais maravilhosas de louvor que eu encontrei na Bíblia foi quando Davi ele está fugindo do seu filho Absalão, que usurpou o seu trono, e ele chega diante de Deus e ele diz assim: Deus, se o Senhor já terminou comigo, eu estou aqui, minha vida é tua. Então, ele se rendeu a Deus como forma de louvor. Deus, a minha vida é sua. A minha vida é sua. A minha vida é do Senhor. E a resposta foi não. Eu ainda tenho algo para que você faça. E o louvor dele foi a rendição aos pés de Deus. Deus, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. E é muito possível eu e você acreditarmos que porque estamos sendo abençoados, porque nós estamos em paz, ou porque as coisas estão acontecendo ao nosso contento, que é um sinal de aprovação de Deus ao nosso coração. Esse texto que eu vou ler, eu já preguei ele sobre a gratidão também um outro dia, mas é um texto que mostra assim, nem sempre o fato de a nossa vida estar indo de vento em polpa, nós estarmos sendo abençoados, recebendo graça, quer dizer que nós estamos bem com Deus. E Deus conhecendo o nosso coração, depois do povo andar 40 anos no deserto, depois de o povo receber tanto cuidado ali no deserto, então agora o povo está pronto para entrar na terra prometida. Mas antes de entrar na terra prometida, Deus então faz Moisés trazer a lembrança da lei ao coração daquele povo. Por quê? Porque facilmente o povo ia chegar na terra, ia prosperar, ia alcançar as suas casas, ia alcançar os bens materiais, ia realmente ter uma vida de sucesso ali nas batalhas que eles enfrentariam ali em Canaã, e logo o coração deles ia se afastar de Deus, ia se tornar orgulhoso e ia se tornar independente. Por isso, Deus pede que Moisés repita a lei e traga à memória do povo tudo o que Deus tinha feito, para que o povo permanecesse com o coração grato diante do Senhor. Gostaria de ler Deuteronômio capítulo 8 com os irmãos. Eu ia ler do 10 até o 20, mas eu vou ler todo o capítulo para que a gente possa compreender o contexto. Como Deus disciplinou Israel e está preparando Israel para entrar na terra prometida, e por isso ele traz alguns alertas para que o coração não se desvie. Então, Deuteronômio capítulo 8, vamos ler do 1 ao 20. Os irmãos podem se colocar de pé. E Deus está lembrando a importância da obediência. Se você notar na sua vida, as suas maiores quedas, as suas maiores frustrações espirituais foram logo depois das grandes vitórias espirituais que você teve. Porque talvez a gente tenha uma grande vitória e a gente fala, aí abaixa a guarda e o nosso inimigo vem e nos derruba. Mas o texto diz assim, Deuteronômio capítulo 8, verso 1, começa assim: Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu
com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois de os sustentar com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e de cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes dá, ou melhor, que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Oremos. Pai, o Senhor já falou conosco através das músicas, e agora nós pedimos que o Senhor continue mostrando a Tua vontade para cada um de nós através da Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz, porque somente através dela o nosso coração pode ter vida, o nosso coração pode ser quebrantado, o nosso coração pode ser transformado. Ajuda-nos a corrigir o foco do nosso coração, a fim de que todo louvor e toda honra, toda glória seja dada única e exclusivamente ao Senhor por cada realização que nós realizarmos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Eu creio que quando a gente olha para esse texto, a gente poderia pensar na seguinte proposição: um coração de adorador reconhece através dos benefícios desfrutados a cada instante a graça de Deus estendida sobre toda a sua existência. Um coração de adorador, ele reconhece Deus em sua vida em cada instante. Seja o que for, até no respirar, até no sol, na chuva, até mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava,
algo nos mostra que a graça de Deus tem feito algo. O próprio texto aqui diz isto, quando no verso 16 ele diz assim, ó, e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheceram, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, mesmo quando Deus nos humilha, mesmo quando Deus nos rebaixa, parece que a graça dele ainda está fazendo algo para produzir um bem em nosso coração, em nossa vida. E quando eu e você temos um coração de adorador, nós passamos a estar atentos a todos os acontecimentos da nossa vida. Até as pequenas coisas que sempre passaram desapercebidas, elas passam a ressaltar aos nossos olhos, de maneira que nós começamos a ver a beleza de Deus, o cuidado de Deus, a graça dele em todos os momentos. A gente pediu chuva e choveu, só que o povo começou a reclamar da chuva. A gente não viu a chuva como graça de Deus, porque as nossas represas estavam secando. Então, nós não conseguimos ver que Deus sempre faz o melhor. Ele sempre faz aquilo que vai produzir algo bom em nosso viver. Portanto, gostaria que os nossos olhos fossem abertos para essa grande verdade. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E quando tudo acontece ao contrário daquilo que nós esperávamos, ainda assim não fugiu do controle de Deus. Deus não tem plano B. Deus continua fazendo o seu plano A fim de que a vontade dele se concretize em nossa vida e nós cheguemos aonde ele tinha pretensão no início. Portanto, louvamos a Deus quando reconhecemos que as bênçãos que desfrutamos no cotidiano vêm de suas mãos. Seja o ar que você respira, seja o pão que você come de manhã, seja a roupa que você está usando, o tênis, seja a água que você bebe, o emprego que você tem, o marido que você tem, a esposa, o filho, o pai, a mãe, seja quem for que está ao redor da sua vida, tudo é graça de Deus. Seja o que for. A igreja que você pertence é uma graça que Deus deu a você. A casa que você mora é uma bênção. O carro que você dirige, ou se você vai de ônibus, é uma bênção. Ou se você vai de bicicleta ou vai a pé, é uma bênção. Seja a forma como você consegue realizar as tarefas durante o seu dia a dia, você tem que entender, é uma bênção que Deus está dando e concedendo a você. E o texto diz assim, ó, o verso 10, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, o povo devia louvar a Deus pela boa terra que lhes deu. Se você tem uma casa, você deve louvar a Deus por isso. Se você dorme numa cama confortável, se você tem boas cobertas, tem um travesseiro gostoso, tem um sofá, uma televisão, tem uma geladeira que você pode chegar e tomar água gelada, isso é uma bênção. Ali no Pará, quando a gente esteve ali, muitas das ilhas lá não tinham energia elétrica. E algumas tinham geradores até 8 horas da noite. Então, o que eles faziam? Algumas das famílias sobrevivem do dia a dia. Então, eles vão ali no rio, pescam o peixe do dia, voltam para casa e está pronto. Eles não têm geladeira para ficar guardando para o mês inteiro. Então, eles acreditam que a graça de Deus, a cada dia, vai conceder a eles o peixinho que eles precisam para viver aquele dia. A mandioca está lá no quintal, o açaí está lá no quintal, e eles têm toda a sua sobrevivência diariamente. E eu chegava 9 horas, batia a palma, eles só falavam assim, pode entrar. Nem me conhece, não sabe nem quem está falando, mas pode entrar. Aí eu entrava, estava toda a família na sala, na rede. 4, 5 redes. Pode se assentar, moço. Aí eu sentava, começava a conversar com eles, e eu percebia que eles não estavam preocupados em juntar, em ter poupança, em ter uma geladeira cheia. Não. Eles já tinham aprendido a confiar em Deus, que a cada dia era só ir no rio e o peixinho vinha. Era só ir lá no quintal e a mandioca estava lá. Era só ir no pé de açaí, estava ali pronto. E eles aprenderam a viver uma vida simples. E quando a gente tem uma vida simples, a gente agradece
pelos mínimos detalhes. Mas quando a vida começa a ficar complexa e a gente começa a ficar muito sofisticado, a gente deixa de olhar para as coisas mínimas que Deus faz e nós começamos a prestar atenção única e exclusivamente nas coisas que ainda nós não temos. E deixamos de louvar a Deus por todas as bênçãos que Ele já nos concedeu. Então, uma vida simples é uma vida que traz muito mais satisfação do que uma vida plenamente sofisticada. Porque a sofisticação não tem fim, você quer cada vez mais. Você acabou de comprar o celular de última geração, mas a concorrente lançou uma que tem um negocinho a mais. Então, o seu celular de última geração já não te satisfaz mais, porque você quer aquele outro. E a gente pensa, né? Como é que é possível viver sem celular no século 21? Lembro do dia que o Heraldo sofreu um acidente de moto, estava lá no hospital esperando, e aí tinha uma senhora lá fora com 2 crianças, acho que 3 e 2 anos. Aí foi escurecendo, começou a ficar assim, 6 horas da tarde. Aí ela veio para mim, eu estava sentado lá, tinha outras pessoas, ela chegou para mim: moço, será que o meu marido vem me buscar? Aí eu falei: não sei, né? Como assim? É que eu deixei um bilhete lá em cima da mesa, que eu estava aqui no hospital com eles. Aí eu disse assim: difícil saber, não conheço, né? Vamos ligar para ele. Não, a gente não tem telefone. Mas não tem, né? Como vocês se comunicam? Eu deixei um bilhete em cima da mesa, eu espero que ele vai chegar e venha me buscar. Mas ele vem de carro? Não, ele foi de bicicleta trabalhar, aí ele ia chegar em casa e ia pegar o ônibus e viria. Aí eu fiquei assim: meu Deus. E escurecendo, as crianças tremendo com fome. Aí uma foi até o cachorro-quente. Aí voltou para a mãe fez assim, eu imagino que ela não tinha dinheiro, né? E aí meu coração foi apertando, aí eu cheguei para ela assim: vamos embora, eu levo você. Onde você mora? Ela falou um lugar que nem os taxistas ali conheciam. Eu falei: meu Deus. Aí eu falei: você sabe chegar? Ela falou: eu sei. É lá perto do aeroporto. Mas ao invés de entrar para o aeroporto, entra para o outro lado. Mas eu era novo aqui, aí eu falei: eu também não vou saber voltar para cá, né? Aí eu chamei um rapaz lá que estava lá, falei: você não vai comigo? Ele falou: difícil, né? Nem saber onde. Eu falei: não, mas ela falou que sabe, vamos lá. Aí eu sei que convenci o rapaz falou: tá bom, vai. Ele também estava esperando alguém que estava lá dentro que não voltava mais, como eu estava esperando o Heraldo e não voltava mais. Mas, de repente, o rapaz aceitou. Então, coloquei o rapaz, a mulher e as 2 crianças no carro. Quando a gente saiu, viramos a esquina, ela falou: ó, o meu marido ali. Aí o rapaz desceu correndo, chamou o marido. Aí eu falei assim: vamos embora, eu vou levar vocês. Aí ele montou no carro, por fim eles eram irmãos, eles eram da Assembleia de Deus, e a gente foi conversando, e eles foram louvando a Deus, ele agradeceu muito por ter dado carona para eles. E a hora que eu cheguei naquele lugar, imagina, eu entrei numa rua, vira aqui, vira ali, no último lugar, na última rua lá que não tinha mais luz, não tinha esgoto, não tinha nada, e tinha uns caras sentados lá, o chefe da boca, ele falou: só abaixa a luz e pode passar que é sossegado. Aí eu falei: é sossegado porque eu estou com ele para ir. Eu pensei: e na volta? Mas eu fui, deixamos eles lá, uma casa bem simples, não tinha luz, não tinha nada, não tinha telefone, não tinha nada. Mas eles agradeceram muito a Deus, muito, muito mesmo a Deus. Uma vida simples, e os 4 pareciam felizes, o marido, a esposa e os 2 filhos. E às vezes eu vejo assim, a gente tem tudo, e não consegue ser feliz. Na verdade, a gente gosta de viver infeliz, porque a gente busca a infelicidade nas coisas que nós não temos, ao invés de nos alegrarmos nas coisas que nós já temos. E o texto está dizendo assim: quando a gente tiver comido, satisfeito, eu creio que todos aqui, talvez alguém vai jantar depois que sair do culto, mas estamos todos satisfeitos. Eu creio que nós tomamos café da manhã, nós comemos no almoço, talvez alguns tomaram um lanchinho antes de vir para cá. E nós estamos todos bem.
todos tranquilos, sentados, gostoso. Mas o texto diz, quando vocês estiverem dessa forma, o louvor deve brotar no seu coração. Você deve louvar a Deus. Você deve reconhecer que é Ele quem cuida de você. Porque o verso 11, ele diz assim, tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos que hoje lhe ordeno. Eu creio que é muito fácil, quando nós estamos sendo abençoados, esquecermos quem é Deus. E começar a levar uma vida independente para o nosso próprio caminho. Mas quando eu louvo a Deus, eu reconheço quem Ele é. Eu reconheço que preciso dEle, que dependo dEle. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu tesouro, e seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, o seu Deus. É muito fácil eu e você. Portanto, para que eu e você não sejamos esse tipo de gente, porque Deus conhece, nós somos exatamente assim. Mas para que o meu coração e o seu não seja igual desse povo, eu vou desafiar você agora a levantar a sua voz e agradecer a Deus pelas coisas pequenas do dia a dia que Ele tem concedido a você. Quando eu e você fazemos isso, nós estamos realmente colocando Deus no lugar dele e a gente no nosso lugar, para que o nosso coração não se orgulhe, achar que nós conquistamos tudo que temos, tudo que somos. Eu estudei, por isso eu tenho um bom emprego, um bom salário, então eu compro o carro que eu quero. Será? Tem engenheiro vendendo laranja na praia. Tem muita gente muito bem informada que está trabalhando de camelô. Então é porque você é bom ou porque a graça de Deus foi sobre a sua vida? O que será que foi? Tem gente que tem muito mais títulos que você e a família está passando fome. Nós devemos reconhecer que não é a nossa capacidade, mas é a graça de Deus sobre nós. Então você pode agora, frase simples, agradeça a Deus por algo que Ele tem feito na sua vida. Outro ponto que eu gostaria de prestar atenção no texto é que louvamos a Deus quando permanecemos humildes diante da prosperidade recebida de suas mãos. O verso 14 diz assim, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com você. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Quando a gente olha para a história de Israel, ela é repleta da graça de Deus, demonstrando as vitórias que uma pequena nação tinha diante de inimigos poderosos, gigantescos. A gente vê quando Israel foi lá e derrotou Jericó, uma cidade fortificada, grandes guerreiros, e Deus entregou essa cidade grande em suas mãos. Mas logo depois, a independência, talvez o orgulho. Derrotamos Jericó, aí eles mandaram espias foram lá e olharam para a cidade de Ai e falaram, uma cidade pequenininha. Não precisa mandar todo mundo, não, vai só um pouquinho, que a gente vai ganhar deles fácil, fácil. Ganhamos de Jericó. Não consultaram ao Senhor, foram lá e foram derrotados. Imagina que Hortolândia vem e luta contra São Paulo e ganha da cidade de São Paulo. Aí depois, fala, ganhamos de São Paulo, então vamos. Depois vai lá no finalzinho do estado, mas pega a menor cidadezinha lá, a cidadezinha que eu fui agora nas férias, lá em Minas Gerais, chamada Córrego do Bom Jesus. Tem 4.000 habitantes. Aí depois eles vão lá lutar com Córrego do Bom Jesus e perdem.
a independência levou eles à derrota. E foi o que aconteceu. Derrotaram Jericó e perderam para uma cidade chamada Ai. Não consultaram o Senhor, o coração orgulhoso e principalmente o pecado no meio deles não permitiu que eles alcançassem a vitória. Então, o alerta de Deus, cuidado. Então, quando a gente se coloca humilde diante de Deus, por causa da prosperidade que recebemos, Ele é louvado. Ele é louvado. Isso era uma marca constante na vida de José. Sempre que José alcançava um êxito, ele falava assim, isso não depende de mim, mas depende do meu Deus. Você pode interpretar, não, mas isso não depende de mim, depende do meu Deus. Então ele sempre dava crédito a Deus a tudo que ele fazia. E eu creio que não deve ser diferente de nós. Sempre que a gente receber um elogio por algo bom que nós fizemos, nós devemos falar, graças a Deus. Foi Ele quem me capacitou a fazer tal coisa. O dom e o talento que eu tenho vem dEle. O prelúdio recebeu o dom de Deus e estão colocando diante do Senhor. E é isso que nós devemos fazer com tudo aquilo. Porque senão é fácil nós esquecermos que recebemos de Deus os dons e os talentos. E o orgulho passar a fazer parte do nosso coração. E por fim, louvamos a Deus quando reconhecemos que as nossas realizações são totalmente dependentes das suas mãos. E ele diz assim, no verso 17 e 18, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. E é algo que nós devemos pensar. As nossas realizações, por melhor que nós sejamos, por mais capazes que nós somos, ainda assim o fizemos porque Deus nos capacitou, Deus nos fortaleceu. E o 18 ele fala, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É a história da graça. Não é porque aquele povo era um povo especial, merecedor, não. Deus só estava dando a capacidade e a riqueza por causa da aliança que ele tinha feito com os pais. Se você for para o capítulo 9, você vai ver que Deus está falando assim, eu não estou expulsando esse povo porque vocês são melhores. Não, é porque eles são piores. Então não adianta a gente ficar orgulhoso porque nós conquistamos algo que alguém não conquistou. Tudo vem das mãos de Deus. A graça dele é que deve ser exaltada e louvada sempre e sempre. E ele encerra o texto dizendo, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade para produzir. Aí ele diz, mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Então, a gente começa a olhar, como que pode os impérios? Então, veio o Império Assírio e dominou todo mundo. E quem é o Império Assírio hoje? Não tem nem, só tem as ruínas. Então veio assírios, egípcios, babilônios, e foi vindo. Medos persas, gregos, romanos. Cadê esses impérios? Agora a potência é Estados Unidos, mas daqui a pouco será quem? Quem? Provavelmente será a China. Provavelmente. E não vai se ouvir falar mais dos Estados Unidos como se falam hoje. Porque os impérios todos passam. Mas só tem um império que permanecerá para todos sempre, que é o do Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos exaltar, honrar e glorificar a Ele. Ele sim será um reino eterno. Os outros, assim como passaram egípcios, babilônios, medos, persas e gregos e todos os demais, os reinos dessa terra passarão. Somente o reino do Senhor permanecerá para todo sempre. E eles foram destruídos exatamente porque falharam nesse ponto. Deus coloca eles para governar, eles acham que são bons e eles passam do limite daquilo que Deus queria que eles fizessem. Aí Deus traz outro império para dominar.
os caras passam de limite, Deus traz outros. Portanto, manter o coração diante de Deus é a forma mais segura de permanecer de pé diante das duras provas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E devemos reconhecer. Um coração de adorador reconhece através dos benefícios desfrutados a cada instante a graça de Deus estendida sobre toda a sua existência. Você que conseguiu a vaga não é porque você foi melhor do que a pessoa que não conseguiu. É exatamente porque a graça de Deus abriu aquela porta para você. E se você foi demitido, não é também porque outra pessoa, mas pode ser a própria graça de Deus tentando levar você e o seu coração aonde ele precisa. Tanto as vitórias quanto as derrotas fazem parte daquilo que Deus deseja fazer em nossa vida. Precisamos estar atentos, o nosso coração ligado naquilo que Deus está fazendo ao nosso redor, para que possamos sempre permanecer gratos a Ele, a tudo o que acontece. Tanto as coisas que ao nosso ver são boas, quanto as coisas que ao nosso ver são ruins. Porque no plano de Deus, todas elas já faziam parte antes da fundação do mundo. Deus não está sendo pego de surpresa pela sua dificuldade. Ele não está distraído e nem está sem capacidade para cuidar de você. Ele continua cuidando, como sempre cuidou e sempre cuidará. Mas o que está em questão é aonde Ele quer que você esteja, não aonde você pensa que deve estar. Porque Ele está te conduzindo para lá. Quer através das coisas boas, quer através das coisas ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia nisso e o seu coração sempre vai permanecer grato a Deus, independente da circunstância. Amém? Não se viu beleza em sua face, o seu povo desprezou. Nele nada viam que agradasse, o seu povo rejeitou. Homem de dores, mais do que ninguém soube o que é sofrer. Foi humilhado, mesmo em grande dor não reclamou. Por meus pecados padeceu, por minhas culpas ele morreu. E apesar das feridas eternas nas mãos, minhas transgressões ele esqueceu. Não há amor maior do que esse, dar a própria vida por quem o rejeitou. Não há amor maior do que esse, por a minha culpa em quem jamais pecou. Tanto amor eu não merecia, mas por seu amor sua dor me curou. O sangue que verteu de suas feridas me transformou, me salvou. Por meus pecados padeceu, por minhas culpas ele morreu. E apesar das feridas eternas nas mãos, minhas transgressões ele esqueceu. Não há amor maior do que esse, dar a própria vida por quem o rejeitou. Não há amor maior do que esse, por a minha culpa em quem jamais pecou. Tanto amor eu não merecia, mas por seu amor sua dor me curou.
O sangue que verteu de suas feridas me transformou, me salvou. O sangue que verteu de suas feridas me transformou.